Boa noite. Começa agora o Band Eleições 2012. A partir de hoje, toda segunda-feira, nós estaremos aqui neste horário com a cobertura completa das eleições deste ano. Neste programa de estreia, nosso convidado é o pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Os demais pré-candidatos já estão agendados para as próximas edições do programa. Outras capitais também exibem, a partir de hoje, edições regionais do Band Eleições. Comigo aqui na bancada, os jornalistas Fernando Mitre e Eduardo Oineg. Mas antes de começar a entrevista, nós vamos conhecer um pouco da história do nosso convidado. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Economia e doutorado em Filosofia pela mesma instituição, Fernando Haddad começou a carreira política em 2001 como chefe de gabinete da Secretaria de Finanças da então prefeita Marta Suplicy. 2 anos depois, já estava em Brasília, onde fez parte do Ministério do Planejamento. Em 2005, foi nomeado ministro da Educação, cargo que ocupou até janeiro deste ano. À frente da pasta, Haddad criou o programa Universidade para Todos, o ProUni. Reformulou o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, mas também enfrentou problemas com o próprio Enem, como o vazamento da prova em 2009. Pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Haddad concorre pela primeira vez a um cargo eletivo. Apesar de ainda pouco conhecido pelo eleitorado paulistano, conta com um importante apoio do ex-presidente Lula, que deve intensificar a participação na campanha nos próximos meses. Em entrevistas recentes, Haddad já elegeu 3 grandes desafios da cidade de São Paulo como prioridades em sua campanha: mobilidade urbana, saúde e educação. Senhor Fernando Haddad, boa noite. Muito boa noite. O senhor nunca disputou uma eleição. O senhor acha que o apoio do presidente Lula, do ex-presidente Lula, vai ser suficiente para dar viabilidade à sua candidatura? Bom, muito boa noite. Sim, é muito importante o apoio do presidente Lula. O presidente Lula é um presidente que sai da presidência consagrado pelo povo, pela crítica em geral, pela comunidade internacional, como um dos maiores estadistas do Brasil. Portanto, é um presidente que, ao sair com 80% de aprovação, tem condições de sinalizar para o país novos avanços. Elegeu sua sucessora, que hoje goza de grande popularidade, e incide sobre as eleições estaduais e municipais com muita desenvoltura. Mas nós temos um partido muito consolidado na cidade que fez 2 boas administrações na cidade, tanto com a prefeita Luísa Erundina quanto com a prefeita Marta Suplicy. Então nós temos um acúmulo na cidade e em outras cidades importantes do estado de São Paulo, do país, governos estaduais exitosos. E é essa experiência acumulada ao longo desses últimos 11 anos que eu pretendo trazer para a cidade de São Paulo com um programa de atualização da agenda de São Paulo. São Paulo precisa se atualizar, o setor público precisa estar à altura do muito que o setor privado faz, trabalhadores e empresários, e eu penso que nós temos uma grande oportunidade de oferecer essa plataforma para o povo paulistano. Ministro, só para complementar essa questão política, o PT teve dificuldades aí para aceitar o seu nome. Seu nome foi uma escolha pessoal do presidente Lula, que não é novidade, a presidente Dilma também foi, não é? E havia a expectativa da candidatura da Marta Suplicy. Ela não recebeu bem a escolha do seu nome. Como é que está essa relação? Quando é que ela vai entrar mesmo para valer nessa campanha? Bom, entrou sábado, né? Sábado estivemos juntos em São Bernardo do Campo na inauguração de UNCEL, um grande programa que a prefeita lançou na cidade de São Paulo. Hoje são 41 CELs na cidade de São Paulo, graças a ela. Ela entregou 21 e licitou 24. São 45, portanto, vários prefeitos do país se inspiram na experiência de São Paulo para criar os seus próprios programas de educação ampla, a educação com cultura, com esporte, com lazer, com meio ambiente, enfim. O programa CEL se espalha pelo país. Eu participei com muita honra da sua gestão. A prefeita Marta é um quadro inestimável do PT, participou de 3 eleições municipais, participou recentemente da eleição para o Senado, com êxito, foi eleita senadora por São Paulo, tem um mandato de 4 anos e declarou no sábado que vai estar à disposição da campanha para nos conduzir à Prefeitura de São Paulo. Agora, por que com tantas credenciais não foi ela a escolhida? Olha, ela sempre foi escolhida pelo PT, várias vezes.
Inclusive eu citava a eleição passada. Agora, em 2010, não faz 2 anos, o PT a escolheu como candidata ao Senado. E ela tem um mandato de 8 anos para cumprir, está colaborando com grande desenvoltura no Senado, é vice-presidente do Senado, uma casa importante para a governabilidade, de sustentação, a base de sustentação do governo Dilma, que é pleno de êxito, e é importante a sua presença em Brasília, como será importante a presença dela na minha campanha. Ministro, até onde vai a sua posição crítica em relação à administração Kassab? Se o senhor chegou a articular o apoio dele à sua candidatura, como é que fica isso? O senhor o senhor vai ser um candidato de oposição à prefeitura Kassab? Mitre, eu nunca deixei dúvidas a respeito disso. Nem quando o prefeito procurou o presidente, acenando com eventual apoio à minha candidatura, me julgando um bom candidato, ele é que nos procurou, que fique claro, e nunca formalmente. O presidente do PT nunca foi procurado pelo prefeito. O presidente Lula recebeu uma visita no hospital e recebeu esse aceno. Eu nunca deixei dúvidas. A minha proposta é de mudança, a minha proposta... Veja que a democracia amadureceu, você hoje tem que respeitar o que está sendo bem conduzido, mas há um sentimento de rua que precisa ser captado. Qual a grande mudança que o senhor prega? Qual que é o seu item número 1? Olha, há 2 áreas que estão com um problema agudo nesse momento. O apagão do transporte público e a questão da moradia em São Paulo. São problemas agudos. E há 2 outros problemas que são crônicos: saúde pública e educação pública. Então nós vamos incidir nessas 4 áreas com muita determinação e obviamente que aquilo que é agudo tem que ser enfrentado imediatamente com soluções de curto prazo. Embora o transporte seja uma dificuldade, há o que fazer no curto prazo. Eu gostaria de lembrar que na nossa administração, com 1/3 do orçamento atual, nós fomos capazes de entregar quase 70 quilômetros de corredores de ônibus. Essa administração praticamente abandonou o projeto, né? Também a CET, nós temos que recuperar a capacidade de gestão e de engenharia de trânsito da CET. A CET está muito anêmica nesse momento. Mas houve alguns ganhos também. Por exemplo, a integração do Estado e do município para o objetivo da construção do metrô. O senhor pretende manter esses programas, mesmo que o governador seja um adversário do seu partido? Sim, com uma alteração. Eu penso que dinheiro novo tem que significar ritmo novo de entrega de estações. Isso não aconteceu. Então, dinheiro novo da prefeitura, dinheiro novo do governo federal, sim, para o metrô. Mas cronograma de entrega de novas linhas e novas estações. No ritmo velho, eu penso que é dinheiro empossado. O dinheiro novo tem que repercutir no ritmo das obras. Ministro, por que o senhor, com a sua experiência, o senhor ganhou notoriedade como ministro da Educação, sim, embora tenha trabalhado no governo da Marta Suplicy. Por que o senhor entende que tem as credenciais quando o senhor tem um adversário que foi senador, foi deputado, foi prefeito, foi governador e foi ministro também? O que o senhor vai oferecer para o eleitor para combater essa biografia do candidato Serra, que tem uma experiência administrativa muito maior do que a sua? Olha, quando o José Serra teve como única experiência administrativa o Ministério da Saúde, ele concorreu à presidência da República. Em 2002 ele não tinha sido prefeito nem governador e concorreu à presidência da República. O orçamento do Ministério da Saúde, então, é muito menor do que o orçamento da educação que eu deixei. Eu assumi o Ministério da Educação com menos de 20 bilhões de reais de orçamento e entreguei para o meu sucessor, o Aloysio Mercadante, um orçamento superior a 80 bilhões de reais, que é o dobro do orçamento da cidade de São Paulo hoje. Então, se o Serra, como ministro da Saúde, pôde concorrer à presidência da República, eu não vejo por que, tendo assumido um orçamento enorme como é o da educação, eu não posso me credenciar e me apresentar à Prefeitura de São Paulo, com uma diferença. O Serra teve a oportunidade de ser prefeito e não quis. Ele desperdiçou a oportunidade de mudar a vida dos paulistanos. Ministro, o senhor, pela última pesquisa Datafolha, o senhor é desconhecido por 59% do eleitorado.
Isso é um começo difícil, né? Se bem que tem também uma certa facilidade. Os otimistas dizem, mas não tem rejeição. Né? Mas precisa ser conhecido, né? Até para saber se vai ter rejeição ou não. A essa altura do campeonato, a candidata Dilma já estava com números muito melhores do que os seus. Era mais conhecida. Era mais conhecida, claro, era isso. Como é que o senhor vê essa questão? O Lula ainda não está com força total, né? Deve vir aí, a gente torce até, sob todo ponto de vista, que isso aconteça. Sim. Mas as dificuldades não são poucas, né, ministro? Olha, as próximas pesquisas vão dizer, né? A pesquisa que você se refere já tem quase 2 meses, né? Com uns 45 estudo, dias. Né? Uns 45 dias. O senhor estava com 3%. Pelo menos, né? Nós vamos ter agora uma próxima rodada de pesquisas. Eu já visitei metade dos bairros de São Paulo e não é uma visita trivial, não, é uma visita de estudo. Nós, em cada visita, fazemos reuniões com lideranças comunitárias, lideranças empresariais, gestores públicos locais de equipamentos de saúde, educação, cultura, esporte. Então, é uma visita de estudo, é uma incursão para estudar os problemas da cidade. Toda segunda e toda sexta eu faço essas visitas. Terça, quarta e quinta, eu recebo no Diretório Municipal do partido especialistas das várias áreas para nos aprofundarmos em cada temática e no final de semana nós fazemos seminários. Já fizemos 2, sobre educação e sobre moradia com grande êxito. 400 pessoas especializadas no assunto participando no debate sobre o plano de governo. O senhor é um candidato jovem e o senhor se apresenta com uma cara nova. Eu digo que é jovem porque o senhor tem mais ou menos a mesma idade que eu, então é bom. Agora, tem um outro candidato jovem, também ligado à área de educação e que também está na base do governo, que é o candidato Chalita. Como é que o senhor vai diferenciar a sua candidatura da candidatura dele? Naturalmente, nós vamos apresentar plataformas diferentes. Né? Por mais que tenhamos alguns objetivos comuns, né? Como é o caso da educação, ele foi secretário da educação, eu fui ministro da educação, inclusive fizemos algumas parcerias importantes juntos nessa condição. Né? Pudemos estabelecer um diálogo muito produtivo, ele então no PSDB e eu no PT. Então veja como nós podemos colocar os interesses da população acima de divergências partidárias quando está em jogo uma questão tão delicada quanto a educação. Em virtude disso, nós temos uma amizade até hoje, em virtude do bom relacionamento que tivemos. E essa amizade vai prevalecer sobre divergências de opinião, de visão sobre a cidade. Então nós vamos fazer um debate de alto nível, isso já está pactuado com ele, vamos elevar o nível do debate em São Paulo, queremos apresentar propostas para a cidade nas várias áreas e temos também o objetivo de fazer com que São Paulo recupere a sua capacidade de inovação do ponto de vista do poder público. Eu sempre faço referência ao poder público porque o poder privado em São Paulo, tanto de trabalhadores quanto de empreendedores, é muito notável. A cidade é pujante, a cidade é rica, a cidade quer mudar, a cidade tem um vigor que apaixona, mas o poder público tem que estar à altura desse vigor. Senão você tem o subinvestimento que se verifica hoje. Como é que São Paulo, com o dobro do orçamento do Rio de Janeiro, investe menos em termos absolutos? Ministro. Não apenas em termos relativos, em termos absolutos. É isso que é inaceitável para um paulistano. É você percorrer a cidade e não ver as obras estruturantes que vão mudar a nossa qualidade de vida. Ministro, a pergunta que o eleitor gostaria de fazer para o senhor é: o que o senhor vai fazer para o trânsito andar melhor, para os hospitais atenderem concretamente? Não apenas no plano da concepção do objetivo estratégico, mas o que vem aí? Veja bem, o prefeito atual fez promessa de entrega de 3 hospitais. Sequer licitou esses hospitais. Ou seja, nós sabemos, nós temos o diagnóstico dos bairros que precisam de um equipamento hospitalar. Todos os especialistas consultados podem divergir em relação ao quarteirão em que vai ser instalado o hospital. Mas a região ninguém discute. Então licitar esses 3 hospitais. Nós temos que entregar os hospitais prometidos que não foram sequer licitados. Nós vamos entregá-los. Como fizemos na administração da Luísa e como a Marta deixou licitado na sua administração. Ministro. Temos que ampliar a capacidade hospitalar. Eu disse já e repito, eu vou recuperar a capacidade de gestão e a engenharia de trânsito da CT. A CT já foi mais prestigiada no passado e nós precisamos de gestão de trânsito. Vou te dar um exemplo. Nos bairros,
sobretudo os periféricos, as pessoas, a partir do crédito, do aumento da renda, têm acesso ao automóvel. No final de semana, as pessoas querem sair de casa com o seu automóvel, com a sua família, para ir para a casa de amigos, para ir para o centro comercial do bairro. Você não anda nos bairros, não tem administração, não tem gestão do trânsito nos bairros. A engenharia de trânsito nos bairros inexiste. Você não tem pessoas hoje disponíveis para mapear o bairro e redesenhar o bairro do ponto de vista de fluxo. Isso eu não estou falando de transporte público, eu estou falando de trânsito. Pois é, mas na prática como é que aconteceria isso? Porque esse é um problema que... Aumentar o orçamento da CT. Você hoje tem uma CT com pouco contingente preocupado em multar, não preocupado em orientar. O trânsito não está sendo orientado na cidade. Ministro. Os equipamentos estão defasados. A retirada, por exemplo, de carros quebrados das vias demora muito mais do que no passado. Hoje chove na cidade de São Paulo, os semáforos não funcionam mais. Isso tem sido recorrente. Isso vai de uma preocupação desde os pontos de alagamento até com poda de árvore. Porque se você não poda a árvore no momento adequado do ano, ela vai causar um prejuízo, né, ao cair. Seja para a fiação de energia elétrica, seja para os automóveis ou para os pedestres. Ministro, é uma questão que não pode ficar fora, que é a questão da segurança. Nas campanhas anteriores, ou os candidatos correram do assunto ou prometeram coisas que não podiam fazer. Eu vou fazer uma pergunta objetiva. O que o senhor, se eleito, poderá fazer para que as pessoas tenham mais segurança nesta cidade de São Paulo? Importante dizer o que um prefeito pode fazer, né? Porque a segurança, né, constitucionalmente, é uma atribuição do governo do Estado. Mas o prefeito pode e deve tomar providências a esse respeito. Em primeiro lugar, em relação a posturas. Por exemplo, a iluminação pública de São Paulo está deixando a desejar, sobretudo em algumas regiões. Espaços públicos são pouco iluminados na cidade de São Paulo, comparando com qualquer cidade, qualquer metrópole do mundo. A questão de posturas quando envolve o proprietário privado de bens. Às vezes, um muro num terreno baldio e uma iluminação adequada garante mais segurança. A Guarda Civil Metropolitana, ela foi, de certa forma, colocada de lado. Ela não perdeu prestígio. O Jânio trouxe de volta essa ideia da Guarda Civil. Nós, na nossa administração, demos impulso à Guarda Civil e não é para valorizar uma corporação, como é o caso da Operação Delegada, no caso da Polícia Militar, que você precisa desprestigiar a outra. Você pode trabalhar conjuntamente essas questões. Você pode colocar a Operação Delegada para funcionar sem esse viés exclusivamente repressivo, mas sobretudo no sentido de assegurar, de dar segurança para o cidadão e ao mesmo tempo valorizar a Guarda Civil Metropolitana, Ministro, sobretudo nos próprios municipais, escolas públicas e hospitais, parques públicos municipais, onde as pessoas se sentem seguras. Quando a gente vê um ministro falando sobre sua pasta, em geral, o que a gente escuta são explicações sobre por que ele não consegue fazer tudo aquilo que ele tem que fazer. E quando alguém aponta algo errado, diz, mas vejam as conquistas que eu tive, não olhem só para os defeitos. Quando, no entanto, a gente está numa campanha e o candidato é de oposição, a lista de defeitos da cidade, ou no caso da prefeitura, é tão grande que parece que a prefeitura não fez nada. Nós não estamos falando de duas visões muito radicais, ou seja, o senhor começou a listar uma série de pontos como se a cidade estivesse sem administração. É como o senhor vê, não há conquistas, não há nada? Não, o Brasil mudou. Isso nós precisamos reconhecer, né? E, por exemplo, eu citei em várias entrevistas uma parceria interessante do PAC Urbanização de Favela. Paraisópolis, por exemplo, né? Heliópolis, por exemplo, área de mananciais, houve uma parceria com o governo federal que funcionou, mas essa parceria não pode ser exceção. A parceria tem que ser a regra. Parceria federativa em proveito do povo de São Paulo, que trabalha e dá o suor por esse país e merece ter uma retribuição do ponto de vista de investimentos. Bom, o senhor, nosso tempo está esgotado, o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Eu agradeço essa oportunidade, é excelente inaugurar aqui, né, um debate sobre a cidade. Espero que nós tenhamos uma eleição de bom nível, que nós possamos discutir os temas da cidade. O paulistano está apreensivo em relação ao seu futuro
e nós temos a obrigação de oferecer a eles o nosso melhor. E o senhor falou em debate, o senhor estará aqui na Band, dia 2 de agosto, participando do primeiro debate da campanha eleitoral. Com muita honra, Mitri. Ok, a gente agradece então a presença do pré-candidato pelo PT, Fernando Haddad. Nós voltamos já já, depois de um intervalo rapidinho, para um bloco de comentários. Até já. Nós estamos de volta com o Band Eleições 2012, que neste segundo e último bloco recebe o sociólogo Alberto Almeida. Professor, boa noite. Como é que o senhor está vendo esse movimento todo aí na abertura da pré-campanha? Ora, três concorrentes mais importantes, quer dizer, tem outros, né, mas em termos de grandes estruturas partidárias de São Paulo, um candidato do PT, um candidato do MDB, um do PSDB. Claramente, né, a gente tem notícia disso pela imprensa e por fontes de dentro da política, quer dizer, agora são os arranjos aí de acomodação interna dos partidos, quer dizer, todo partido é dividido internamente e eles precisam de negociações, montagem de campanha, quem vai coordenar que áreas da campanha, porque tudo isso tem impacto numa eventual vitória, né? Então, para que uma campanha corra sem ruídos ou com o mínimo de ruídos, quer dizer, toda a campanha tem ruído, é preciso essa acomodação inicial. Quer dizer, ela vai ser refeita no decorrer da campanha, mas é evidente que a maior parte da energia dos candidatos está sendo gasta nisso, nesse exato momento. A gente teve aí na última campanha presidencial um fenômeno interessantíssimo. O único carisma da campanha estava fora da disputa, que o único elemento carismático da campanha presidencial era o Lula, que não era candidato. Acho que pode acontecer de novo isso agora, nessa campanha. Só que o Lula, que lançou o candidato do PT, Fernando Haddad, que acabamos de entrevistar, o Lula ainda não está em suas condições plenas. Quando é que será possível avaliar essa transferência, entre aspas, de carisma para o candidato do PT? Quando é que isso poderia acontecer? Lembrando sempre que ele vai tentar transferir para um cargo diferente daquele que ele ocupou. Exatamente. Porque quando ele tentou transferir para Dilma e deu certo, ele falou, ela é a melhor pessoa para ocupar o meu cargo, porque deste cargo eu conheço. Não funcionou em Minas Gerais, por exemplo. Não mas em Minas a conversa é diferente. Bom, sempre mas foi, de né? fato, mas de fato não funcionou. Mas em Minas funcionou para o mesmo cargo. Quer dizer, então um governador bem avaliado indica alguém que é candidato. Então, isso daí, da mesma maneira que funcionou para presidente, funcionou em Minas. É isso. Mas olha, há um ponto que é fundamental. As pesquisas estão começando, elas não significam muita coisa. O Fernando Haddad, por exemplo, está com 3% na última pesquisa. É evidente que isto não faz sentido do ponto de vista de uma perspectiva a médio prazo. Eu pergunto, professor, o senhor que é especialista, quando é que as pesquisas começam realmente a ganhar corpo? Quando é que o senhor acha que elas viram de fato referência? Ô Mitri, existe o fenômeno do candidato desconhecido, né, que enfim, vai se tornando conhecido e por conta disso vai crescendo durante a campanha. No caso aí, na intervenção anterior, quer dizer, todo o esforço do Lula, o Lula começou um esforço público com relação a Dilma em janeiro de 2009. O país é grande, era uma longa caminhada, então aquilo se justificava plenamente. 1 ano e meio antes da campanha. 1 ano e meio antes. Na campanha para prefeito, existe um caso equivalente no sentido de ser um candidato desconhecido, em 1996, no dia 10 de julho, em torno de 10 de julho, Conde tinha 5% das intenções de voto. Conde era o candidato desconhecido. A máquina que trabalhou para ele foi a máquina da prefeitura e levantou, verdade. Ele saiu de 5% na primeira semana de julho para vencer uma eleição. Eu me lembro. Agora, mesmo compita em uma semelhante, sim, parecido. Existem vários casos desse tipo. Quer dizer, a máquina, o que acontece? PT e PSDB têm votos certos em São Paulo. São duas máquinas fortíssimas. O PT tem 30%. Todos têm 30%. Teoricamente é possível ir tradicionalmente já para o segundo turno. Quando você olha os mapas eleitorais da cidade, você vai para os extremos, em particular o extremo sul e o extremo leste da cidade, eles são totalmente vermelhos. É claro. Então esses eleitores irão votar no candidato PT em massa. Pelo menos essa é a tradição. Agora tem um ponto novo aí, pode ser novo, não sabemos. Essa influência da questão nacional na eleição. Mensalão, julgado. Temos aí mensalão, que pode ser julgado ou não. Temos aí a questão dos tucanos, das acusações. Temos aí essa CPI que pode sair ou não. Sim, agora, você não acha, Agora, o que acontece? O que acontece? A crença do eleitorado, não é que o eleitorado esteja certo ou errado, a crença do eleitorado é que todo político é igual. Igualmente corrupto. Essa é uma crença do eleitorado. Então, tudo isso que você está falando simplesmente reforça essa crença. Você vê, o Eneg, o que você acha?
Não, eu acho que Rapidinho, né? Que o tempo... a hora que a CPI começar a destampar as primeiras denúncias, eu tenho a impressão que a gente vai poder avaliar melhor o impacto, porque a gente não sabe que políticos vão estar citados. Bom, Band Eleições 2012, em sua primeira edição, fica por aqui. Na próxima semana, o nosso convidado é o pré-candidato do PRB à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano. Uma ótima semana a todos, até a próxima segunda-feira.